Áudio 24, página 141. Quando comecei a divulgar o programa Administrador de Sonhos, algumas pessoas argumentaram que esse projeto só funcionaria com colaboradores não capacitados. Outras disseram que ele só daria resultado se envolvesse os profissionais altamente qualificados. Houve também quem afirmasse que o mundo empresarial jamais adotaria um programa que estimula o crescimento de profissionais. Fico feliz em constatar que todos esses pessimistas estavam errados. Onde quer que haja pessoas, a ideia e os princípios do administrador de sonhos funcionarão com eficácia porque as pessoas têm sonhos e nada motiva tanto um ser humano ou uma equipe quanto perseguir um sonho. Além disso, viver os sonhos quase sempre tem a ver com encarar seus medos e com despertarmos para novos desafios. Isso se torna incrivelmente evidente quando uma equipe participa do programa, seja pelo tempo que for. No começo, o sonho das pessoas tendem a se enquadrar em duas categorias: viáveis e fáceis de concretizar, e realizáveis em qualquer época. A situação que envolve esses dois tipos de sonhos é de comodidade, pois eles não estimulam de modo nenhum a nos comprometermos com sua realização. Com o tempo, à medida que as pessoas alcançam alguns dos seus objetivos, sua confiança aumenta e elas começam a reconhecer as conquistas que funcionam como uma ponte entre os sonhos já concretizados e os que parecem inviáveis a princípio. No processo de buscar e realizar todos os sonhos, mesmo os pequenos e aparentemente insignificantes, as pessoas adquirem a habilidade de identificar, perseguir e atingir suas metas. Na maioria dos casos, essa capacidade jamais germinaria e evoluiria em um ambiente corporativo. E o que talvez seja mais importante, enquanto vão conquistando seu sonho, as pessoas desenvolvem a sede de realizar um número cada vez maior deles. Ajude seus funcionários a adquirir a habilidade de estabelecer metas e criar planejamentos estratégicos, fazendo com que persigam sonhos pessoais. Eles levarão essa habilidade para o ambiente de trabalho com maior alegria. A sede de conquistar metas e objetivos se torna insaciável. O desejo de progredir se transforma na força que guia seu cotidiano. E tudo isso fluirá inevitavelmente para a atividade profissional que realiza, o que motivará a sua equipe e seus negócios. O conceito de gerenciar por meio de sonhos apresenta possibilidades de aplicações ilimitadas em todos os tipos de empresa, além de proporcionar perspectivas extraordinárias para a vida pessoal. Veja a seguir algumas ideias e aplicações práticas que demonstram a diversidade da proposta do administrador de sonhos. Consultoria financeira. Nenhum outro profissional tem melhores condições de empregar os princípios do administrador de sonhos em seu trabalho do que um consultor financeiro. Os sonhos do cliente são uma rica fonte de indicação sobre o que eles pensam a respeito da vida e do dinheiro. Isso dá ao consultor o poder de administrar recursos financeiros dessas pessoas com mais eficiência, visando a conquista dos seus objetivos. Conhecer as aspirações dos clientes também capacita esse profissional a desafiá-los a economizar e investir de modo mais disciplinado. A verdade é que a maioria dos sonhos envolve um componente financeiro. Se a meta é comprar um carro novo, aposentar-se mais cedo, dedicar mais tempo à busca de sua paixão, é necessário um plano financeiro para que ela seja alcançada. O outro ponto a ser considerado: para a maior parte das pessoas, a única coisa que a separa da realização dos sonhos é o dinheiro. Ora, quem melhor para ajudar na elaboração de um plano que torne possível a concretização desses sonhos, ou pelo menos aqueles que de fato envolvem dinheiro, do que um consultor financeiro? Se você é um profissional dessa área, talvez cogite a ideia de estimular seus clientes a fazer a lista de sonhos. Isso ajudará a aprofundar seu conhecimento sobre eles e também demonstrará seus interesses em ajudá-los e construir um futuro melhor. Ao estimulá-los a conversar sobre os próprios objetivos, você conquistará de imediato uma intimidade
que em circunstâncias normais levaria anos para ser estabelecida. Uma vez que o cliente elabore uma lista de sonhos, você poderá escolher alguns objetivos importantes e traçar um plano para ele. A manutenção do estilo de vida em um bom nível após a aposentadoria é um sonho pertinente. No entanto, deve haver outras metas menores que possam ser alcançadas no curto prazo, que para serem atingidas e apreciadas também demandem planejamento. A despeito dos sonhos, será muito mais fácil fazer com que os clientes se comprometam com a disciplina exigida no planejamento financeiro se eles tiverem uma clara visão dos objetivos pelos quais estão trabalhando. Há uma boa razão para fazermos nosso dinheiro crescer, a realização de um sonho. Em Motivação para Acumular Dinheiro, Peter, estrategista de investimento australiano, diz: juntar dinheiro sem ter um sonho para realizar é algo sem sentido e repugnante. Por que as pessoas economizam tão pouco? Acredito que é porque elas não sabem quais são os seus sonhos. Como não identifica os próprios objetivos, não vê motivo para poupar. Os princípios e as ferramentas do administrador de sonhos podem contribuir muito para o progresso de uma consultoria financeira. Comece pela sua empresa. Educação. Pais, professores, treinadores e orientadores são todos, em maior ou menor grau, administradores de sonho. Seu papel na vida dos jovens é ajudar a descobrir suas habilidades, identificar suas esperanças e seus sonhos e incentivá-los a lutar por esses objetivos de um modo que contribuam para a sociedade. Parece que estamos tremendamente apressados em fazer com que os jovens se lancem em sua carreira, qualquer, sem ter antes nos preparado em auxiliá-los a identificar a atividade que é mais compatível com as suas habilidades. Temos nos mostrado mais ansiosos em encher a cabeça dele com histórias e números do que com fazê-los despertar para a necessidade de se conhecerem melhor. Com isso, eles acabam tomados por uma grande frustração que leva ao desinteresse pelo trabalho e pela vida. Imagina como sua vida poderia ter sido diferente se, quando você era jovem, alguém tivesse dedicado um tempo a ajudá-lo a entender aqueles 12 campos: o físico, o emocional, o intelectual, o espiritual, o psicológico, o material, o profissional, o financeiro, a criatividade, a aventura, o legado e o caráter. Suponha que você tivesse recebido a orientação de alguém para realizar exercícios específicos em cada uma dessas áreas e assim ter mais facilidade para identificar seus pontos fortes e fracos, seus interesses e suas paixões, bem como pessoas, lugares e coisas que despertam motivação. Pense. Até que ponto sua vida poderia ter sido diferente se você tivesse contado com a orientação de um administrador de sonhos no ensino médio ou na faculdade, ajudando os jovens a descobrir esse aspecto a respeito de si mesmo? Estaremos criando um novo tipo de profissional para o futuro, profundamente comprometido e responsável, eficiente ao extremo, intuitivo, motivado e consciente do seu caráter e dos seus sentimentos e desejos. Você não gostaria de ter um grande número de funcionários assim na sua empresa? Todo jovem deveria ter um administrador de sonhos. Fast food. Poucos setores têm uma força de trabalho tão ativamente desmotivada quanto o fast food. A rotatividade desse mercado pode criar uma marca, mas também pode destruí-las. É possível para o administrador de sonhos trabalhar com funcionários de uma cadeia de fast food? Há alguma possibilidade de torná-los colaboradores comprometidos? Quando meu irmão Bernard completou o ensino médio, suas notas não eram muito boas. Cerca de uma semana antes da última prova, ele me perguntou o que eu achava que ele deveria fazer. Sugeri que pensasse em trabalhar no McDonald's. Eu conheci alguns rapazes que haviam participado do programa de gerenciamento dessa empresa e fiquei impressionado com o treinamento que receberam. Também sabia que, se por um lado Bernard não era um gênio acadêmico, por outro ele era intuitivo, tinha um notável dom de lidar com as pessoas e uma enorme capacidade de memorar certas coisas. Tudo isso me fazia acreditar que ele poderia progredir em um ambiente que envolvesse gente, mas também tivesse um sistema de direção.
Bernard concluiu o treinamento em gerência mais rápido do que qualquer um na história do McDonald's e se tornou o jovem gerente de uma das lojas próprias da rede na Austrália. Essa unidade perdia $500 mil por ano e Bernard fez com que eles tivessem um lucro de 200 mil em menos de 12 meses. Assim, passou a administrar a maior loja em Sydney e antes dos 24 anos já havia construído uma carteira de ações avaliada em mais de $100 mil. Hoje, aos 28 anos, ele é consultor do McDonald's e atende um grupo de lojas da rede no centro da capital australiana. O que diferencia Bernard dos milhares de gerentes da loja de fast food em todo o mundo que esmurram a parede todos os dias na tentativa de estimular funcionários que ganham apenas um salário mínimo. Ele realmente se interessa pelas pessoas com quem trabalha. Embora não possa passar o dia todo conversando, faz questão de reservar alguns minutos em conhecer as pessoas da equipe, em especial seus sonhos. Bernard sabe que seus funcionários não trabalharão ali para sempre, por isso conversa sobre a vida deles e seus planos de futuro. De tempos em tempos, distribui cópias de 1 ou 2 páginas de um livro que acha que pode ser útil para eles. Bernard os motiva e os desafia, e eles respondem a este estímulo porque acreditam na sua sinceridade e também porque muitas dessas pessoas jamais tiveram alguém que demonstrasse tanto interesse por elas. Toda vez que a matriz o mandava para uma loja diferente, era para uma filial que precisava dar uma guinada. Eles o escolhiam porque sabiam que ele era bem-sucedido. Quando chegava à loja, Bernard já havia estabelecido um plano, os seus objetivos e os anunciava para toda a equipe, dos assistentes da gerência até o pessoal da limpeza. Ele estava sempre relembrando os funcionários daquelas metas e os unia em torno de um propósito comum. Seja lá o que você estiver fazendo, vai se sentir melhor consigo mesmo e com a vida se fizer isso direito. Eu ouvi ele dizer isso a um dos colaboradores. Esse é um dos seus mantras. Sua abordagem cria equipes solidárias, um ambiente dinâmico e resultados extraordinários, além de diminuir a rotatividade. A única coisa que custa mais para o setor de fast food do que perder o pessoal são alguns funcionários que continuam empregados, mas ativamente desmotivados. Mostre a seus colaboradores de que modo fritar os hambúrgueres, de que modo fritar os hambúrgueres pode ajudá-los a realizar um sonho e você conseguirá deles um comprometimento que muitos acreditam ser impossível nesse ramo.